Queria agradecer aos nossos assinantes, agradecer ao nosso convidado, senador Eduardo Braga. O Eduardo Braga já fez quase tudo na política brasileira. Ele começou como vereador, ele é engenheiro elétrico, tem 62 anos, depois foi deputado estadual, deputado federal, prefeito de Manaus, vice-prefeito e prefeito, governador 2 vezes, foi ministro de Estado, ministro de Minas e Energia e, pela segunda vez, ocupa uma cadeira no Senado Federal e hoje é o líder do MDB. Senador, muito obrigado por o senhor ter vindo. E, bom, o senhor sendo do Amazonas, né, não tem como nós não começarmos a falar sobre a Amazônia, essa imensa região brasileira, que eu vou deixar para você dar os números, né, Eduardo? O que fazer com a Amazônia e como é que está a Amazônia hoje? Bem, primeiro, obrigado. É um prazer estar aqui com você e começar falando sobre a Amazônia, que, na minha opinião, é uma solução e não um problema. Mas, ao mesmo tempo, é um desafio para o Brasil e para o mundo. Por que para o mundo? Porque a Amazônia ela é a maior reserva florestal em pé do planeta, a maior reserva de biodiversidade do planeta e prestadora de serviços ambientais. Portanto, serviços ambientais esses que não só prestam serviços para os brasileiros, mas também para o planeta. E, como tal, precisam ser remunerados, porque, afinal de contas, 30 milhões de brasileiros vivem na Amazônia. E quase mais de 50% do território brasileiro, né? E mais de 50% do território brasileiro, são 5 milhões de quilômetros quadrados. Só o estado do Amazonas, 1,5 milhão de quilômetros quadrados. Para que o telespectador tenha uma ideia de grandeza, 9 países da Europa cabem dentro do estado do Amazonas. Agora, a Amazônia é mal aproveitada, né, senador? Ela, além de mal aproveitada do ponto de vista estratégico, do ponto de vista humanitário, do ponto de vista do desenvolvimento, ela é mal aproveitada também do ponto de vista dos serviços que ela presta e dos desafios e do desenvolvimento da economia verde que ela pode estabelecer num momento em que o mundo discute a nova fronteira do desenvolvimento, que é a economia verde. Agora, a Amazônia, com toda essa riqueza, né, foi muito maltratada, tem sido muito maltratada, principalmente nos últimos 4 anos, né? Qual é a situação real hoje da Amazônia no sentido do garimpo, das populações indígenas? É muito triste. Eu diria que o que aconteceu, e o Brasil e o mundo têm ideia do que tem acontecido, principalmente nas terras Yanomamis, na região do Surucucu, que fica no estado de Roraima, onde um crime contra a humanidade aconteceu com os Yanomamis. Mas isso não aconteceu só naquela região. Em iguais ou em menores proporções, aconteceu em outras regiões e está acontecendo em outras regiões da própria Amazônia. No meu estado, em outros estados da Amazônia, tem acontecido garimpos ilegais. E isso tudo em função de uma falta de uma política econômica, social e ambiental adequada para o desenvolvimento sustentável da Amazônia. Quer dizer, foi terra arrasada, né? Inclusive, hoje até o crime organizado está muito emprenhado lá, né? Sem dúvida, eu creio que a criminalidade emprenhada na Amazônia tem a ver com a atividade ilegal, não só do garimpo, mas também do narcotráfico, também do desmatamento ilegal, porque isso tudo é forma de lavagem de dinheiro. O dinheiro sujo do narcotráfico serve para financiamento do garimpo, serve para o financiamento do desmatamento ilegal, serve para o financiamento da pesca predadora em algumas regiões. Pecuária também predadora. Pecuária também ilegal, não é? É claro que é preciso dizer que existem atividades legais e existem atividades ilegais. O que aconteceu no Rio Javari, que levou inclusive ao assassinato do jornalista Dom
e do ativista Bruno foi em função de uma atividade ilegal, tanto do desmatamento quanto da pesca, financiada, lamentavelmente, por narcotráfico, e que acabou vitimizando duas pessoas que estavam prestando o serviço de informar as atividades ilegais que lá estavam acontecendo. Quer dizer, essa questão é uma questão de vontade política, né? O presidente Lula vai ter que realmente mexer mundos e fundos para poder fazer essa salvação da Amazônia. Literalmente, Roberto, é mexer mundos e fundos, porque é importante ter a vontade política, mas não basta ter a vontade política. É preciso que o mundo queira colocar recursos de verdade para que nós possamos implementar políticas de desenvolvimento na Amazônia. Não dá para a Europa, Estados Unidos, o mundo desenvolvido, ficar olhando e cobrando políticas de preservação da Amazônia, enquanto que os amazônidas morrem de fome. É preciso que haja, portanto, recursos que sejam remunerados os serviços ambientais. Nós não queremos também migalhas. O que nós queremos é o reconhecimento dos serviços. Está provado de que, graças à floresta, nós conseguimos controlar o clima no planeta. O aquecimento global passa pelo controle do clima. E o controle do clima passa pela questão da floresta. Agora, a floresta queima sozinha, às vezes, ou geralmente é crime? Não, via de regra é crime, né? A combustão natural é uma infinita minoria. A grande maioria do arco de fogo é por atividade ilegal. Agora, o senhor foi governador 2 vezes lá, né? De lá para cá, piorou muito? De lá para cá, lamentavelmente, piorou, porque nós tivemos 2 situações. A crise econômica mundial, 2008, não é? Exatamente no final do meu governo, nós tivemos o período da crise mundial e depois tivemos a crise econômica no Brasil, não é? Em 2014, 2015, 2016. Tivemos também a crise institucional no Brasil. Depois tivemos o período do governo Bolsonaro, onde praticamente as políticas públicas na Amazônia desapareceram. Passamos a ter a política do Vale Tudo na Amazônia, né? Não há nenhuma política fundiária, de legalização fundiária na Amazônia, o que acaba sendo um combustível importante para a ilegalidade, porque não havendo controle fundiário, a ilegalidade campeia. Portanto, é fundamental, volto a dizer, que haja políticas públicas com o financiamento do desenvolvimento sustentável na Amazônia. Agora, senador, uma coisa que é muito criticada, às vezes muito pouco conhecida, é a questão da Zona Franca de Manaus. O que é exatamente a Zona Franca? É o maior programa de conservação ambiental do mundo em floresta tropical. Por quê? Porque se não fosse a Zona Franca de Manaus, o Amazonas não teria 94% da floresta em pé. E é a maior floresta em pé da Amazônia mundial. Mas por que ela se torna? Porque ela consegue financiar um estado de 1,5 milhão de quilômetros quadrados, 4,5 milhões de habitantes, sem provocar o desmatamento e a pressão sobre a floresta. Por quê? Porque ela não usa recursos dessa matéria-prima da floresta. Ela usa instrumentos tecnológicos de alta inserção tecnológica para gerar atividades econômicas industriais. Portanto, é uma indústria não poluente e não degradadora do meio ambiente. Gera 500 mil empregos diretos e indiretos. Essa indústria foi possível preservar a floresta do estado do Amazonas e, ao mesmo tempo, manter o financiamento sobre um estado do tamanho do estado do Amazonas. Agora, é claro de que é preciso haver inovação tecnológica, é preciso haver novas fronteiras de biodiversidade no Amazonas. Para você ter uma ideia, o Centro de Biodiversidade da Amazônia, o CBA, que foi construído no governo Fernando Henrique, só agora, há uma semana atrás, finalmente o presidente Lula assinou um decreto formalizando institucionalmente a organização social que vai tocar esse Centro de Biodiversidade da Amazônia.
Quer dizer, essa nova bioengenharia, biogenética, não está sendo aproveitado no Brasil, né? Lamentavelmente, nós estamos anos-luz. Há uma grande carência no Brasil em inovação. Se tem uma questão no Brasil que nós estamos defasados, e aí também é preciso dizer que nos últimos anos do governo Bolsonaro nós tivemos um retrocesso nessa questão de inovação, ciência e tecnologia, e nós estamos nessa área de biogenética, na área de biodiversidade, precisando muito de investimentos. O senhor está falando, estou pensando aqui na reforma tributária, né? Como é que ela vai atingir a Amazônia? Essa vai ser uma grande discussão e um debate fundamental. O Brasil precisa entender o que ele quer da Amazônia e para a Amazônia. E é preciso discutir isso de uma forma aberta, democrática e sem preconceito. Porque é preciso que o Brasil possa desenvolver a Amazônia de forma sustentável, com inovação tecnológica e dando condições de nós podermos sermos inseridos numa política de desenvolvimento econômico, social, com responsabilidade ambiental. Os brasileiros que lá vivem não podem ser punidos pela fome, pelo abandono. A fome voltou no Brasil, e principalmente nessa área? Sem dúvida. Proporcionalmente, a região norte é a região que tem os piores índices de déficit habitacional. Proporcionalmente, a região norte é a região que tem os piores índices sociais do Brasil. Ou seja, a região norte e a Amazônia brasileira, nos últimos anos, pagou um preço com a pobreza, com a fome, com o abandono e com a miséria, pela falta de políticas públicas que olhem de forma social e justa para aquela região. Aliás, o senhor preside uma comissão da Minha Casa Minha Vida no Sim. Senado, né? Quer dizer, a Amazônia, eu li, inclusive toda a região norte, triplica no sentido de falta de habitação do que o resto do Brasil, né? Proporcionalmente, é a região que tem o maior déficit habitacional do país hoje, é a região norte do país. Em números absolutos, é claro que não, mas em números proporcionais, é. Lamentavelmente, porque é uma região, pelo que nós já falamos ao longo do programa, que empobreceu ao longo dos últimos anos por falta de políticas públicas que possam significar o desenvolvimento dessa região. Agora, o nosso modelo econômico leva a esse tipo de distribuição de renda ou não? Não, ele é concentrador. Lamentavelmente, ele é concentrador. Por quê? Porque nós não temos uma política nacional de industrialização. Nós não temos uma política nacional de descentralização da economia e da redução das desigualdades regionais. Veja, o que fez com que as desigualdades regionais fossem reduzidas nos últimos anos foi exatamente a guerra fiscal, que é uma política de desespero. Suicida, porque os estados acabaram, diante da falta de uma política nacional de combate às desigualdades regionais, apelando para o instrumento da guerra fiscal para poder promover a atração de investimentos nos seus estados. Isso foi usado durante alguns anos para poder atrair indústrias para o Nordeste, indústrias para o Centro-Oeste e indústria para os estados periféricos do país. Por quê? Porque a política nacional é concentradora nas regiões centrais do país. Aliás, o senador Serra tem se batido muito sobre essa questão da indústria no Brasil, né? Mas agora a indústria mudou também, porque agora a indústria tem que ser muito moderna, né? Mas veja, os Estados Unidos estão dando um bom exemplo disso. Nos últimos 3 anos, os Estados Unidos estão vivendo um processo de reindustrialização do processo americano. Por quê? Porque exatamente no período da pandemia, os Estados Unidos perceberam de que eles estavam altamente dependentes da indústria asiática, ao ponto das indústrias automobilísticas americanas terem que fechar por falta de componentes asiáticos. A indústria mundial se descobriu altamente dependente da indústria asiática. O que está acontecendo agora? Muitos países estão se reindustrializando.
voltando, portanto, a produzir semicondutores, voltando a produzir o que nós chamamos de hardware da indústria americana, o hardware da indústria alemã. Por que a Alemanha continua sendo o principal player da comunidade europeia? Porque ela, dos países da comunidade europeia, foi a que menos se desindustrializou. É o país dos engenheiros. Né? O país dos engenheiros. Isso fez com que a Alemanha continuasse se desenvolvendo. O Brasil precisa retomar o processo de reindustrialização. Não falamos do Senado ainda, a sua casa, né? O senhor acha que o Senado hoje é tão conservador quanto a Câmara? Eu diria que o Senado tem uma parcela de conservadorismo. O resultado das urnas foi proporcional em todo o país, seja no Senado, seja na Câmara, seja nas assembleias estaduais. Foi um retrato das eleições gerais que o Brasil viveu em 2022, com uma situação um pouco diferente, porque o Senado ele sofre uma renovação de 1/3 no ano de 2022. 2/3 foi renovado em 2018, em 2022 1/3. Mas, sem dúvida, houve um aumento dos conservadores no Senado. Não tanto quanto na Câmara, mas houve um aumento dos conservadores no Senado. Você fala conservador no sentido ideológico ou sentido religioso? Um pouco de cada. Um pouco de cada. Eu acho que a questão também religiosa também tem a sua representatividade hoje, tanto no Senado quanto na Câmara, como nas assembleias, mas a direita brasileira está representada hoje no parlamento, como também está representada no executivo. Mas, sem dúvida nenhuma, a esquerda, a centro-esquerda e a centro-direita também está representada no Senado da República. Agora, o presidente Rodrigo Pacheco e os senadores, de uma forma geral, foram muito importantes na questão da defesa da democracia, né? Como é que o senhor vê hoje essa questão no Senado? Acho que o Senado foi muito firme na defesa democrática brasileira. Acho que nós vivemos em 2022 momentos muito tensos e o Senado teve uma palavra permanente em defesa do Estado Democrático de Direito, em defesa da Constituição brasileira, em defesa das urnas eletrônicas, da transparência do processo democrático brasileiro, do processo eleitoral brasileiro, da transparência também do sistema da justiça eleitoral brasileiro. E isso foi importante para que nós pudéssemos ter um pleito que transcorresse com normalidade. Depois da eleição, e aí transcorrido o resultado das eleições, nós vivemos também um outro momento delicado, porque nós tivemos uma mobilização em frente dos quartéis, tivemos depois uma mobilização e uma logística que não foi feita espontaneamente, hoje isso está claro, não é? Que acabou redundando no dia 8 de janeiro a um ataque às instituições democráticas brasileiras, como nunca foi visto na história republicana, um ataque simultâneo ao Congresso Nacional, ao Supremo Tribunal Federal e ao Palácio do Planalto. E o Senado também foi muito firme em defesa das instituições democráticas, da Constituição e do Estado Democrático de Direito. Portanto, eu creio que o papel do Senado, como a Câmara Alta e representante da Federação Brasileira, dos Estados brasileiros, foi muito importante nesse momento da quadra nacional. Senador, um minutinho, nosso intervalo, já voltamos. Agora, o Senado é uma casa revisora, né? E essa briga constante com a Câmara não atrapalha muito também os trabalhos? Roberto, eu não vejo como uma briga. O que eu vejo
é muito mais... Disputa de poder? Também eu não diria uma disputa de poder, porque eu acho que tem espaço para as duas casas. O Senado tem uma composição, como nós dissemos ainda há pouco, que se renova de 4 em 4 anos de forma distinta, uma em 2/3 e outra em 1/3, é diferente da Câmara, que se renova de 4 em 4 anos e que não é uma eleição majoritária como é a do Senado. A eleição do Senado é majoritária, portanto, a conformação das duas casas são distintas. O Senado funciona como presidência do Congresso Nacional, ou seja, cabe ao presidente do Senado presidir as duas casas e conduzir institucionalmente as duas casas. Num determinado momento, o presidente da Câmara entendeu que deveria confrontar a Constituição. O Senado da República entendeu que não, que nós deveríamos até... A questão da paridade, né? A questão da paridade e a questão da instalação das comissões mistas que tratam das medidas provisórias. Portanto, foi uma discussão sobre matéria constitucional, que finalmente se instalou as comissões mistas e as comissões mistas começaram a funcionar e nós esperamos que elas possam continuar funcionando. O Rodrigo, nesse sentido, é muito ponderado e, ao mesmo tempo, muito firme. Portanto, eu acho que as coisas estão caminhando. Agora, senador, o governo está andando ou está muito lento? Nós gostaríamos que estivesse andando muito mais rápido, mas está andando. O senhor disse que... Quer dizer, as questões que foram encontradas, né, a terra arrasada que o Bolsonaro deixou, certamente estão atrapalhando, né? Sem dúvida. Mas o governo já tem base no Congresso? Está em construção, mas tem uma sustentação importante, principalmente no Senado. E dito isso, é importante destacar que este governo conseguiu um feito extraordinário. Mesmo antes de ter tomado posse, com uma legislatura anterior, aprovou uma PEC da transição, sem o que talvez não fosse possível estar resolvendo questões como, por exemplo, Minha Casa Minha Vida, o novo Bolsa Família e questões fundamentais para a retomada dos investimentos públicos em 2023. E essa questão da inteligência artificial, como é que estão as negociações e as conversas lá no Senado? Bem, esse é um tema que é super atual, extremamente delicado, porque a inteligência artificial, ela hoje praticamente pode tudo, né? E nós estamos agora nos debruçando sobre esse tema. E vai ser, novamente, um grande debate no Senado da República. O que o senhor pensa fazer no Senado? Qual a marca que o senhor quer deixar? Do trabalho, da dedicação, do compromisso com o desenvolvimento do Brasil, geração de emprego, renda, inovação, tecnologia e justiça social. E com relação à Amazônia, desenvolvimento sustentável. A Amazônia precisa de justiça para com os brasileiros que lá vivem. O senhor falou na Amazônia, então voltando, esse Fundo Amazônia vai funcionar? Eu espero que sim. Foi um erro do governo Bolsonaro ter acabado com esse fundo. É outro mérito do governo do presidente Lula ter retomado esse fundo e eu espero que os governos internacionais possam efetivamente cumprirem com o compromisso do investimento de 100 bilhões de dólares para o Fundo Amazônia. Na sua opinião, qual a principal questão hoje no Brasil? A fome e desemprego. É isso que tem que ser rapidamente. Fome e desemprego. Se o Brasil voltar a crescer, gerar emprego, renda, combater a fome, o Brasil vai encontrar a solução para a grande maioria dos seus problemas. Dá para crescer com esses juros? Não. O Brasil precisa reduzir os juros. Para isso, precisamos do arcabouço fiscal, precisamos também ter espaço fiscal para poder enfrentar uma reforma tributária que tenha compromisso com uma nova política de industrialização, uma nova política de crescimento econômico para a geração de emprego e renda para esse país. Agora, o que quer dizer o Banco Central independente? Ninguém manda no Banco Central, deixa o juro dessa forma? Não, eu acho que o Banco Central independente é um banco sem interferência política partidária. O que não significa dizer que o Conselho Monetário Nacional não possa estabelecer uma política monetária. Sim. E que o Banco Central corra atrás dessa política monetária.
Portanto, Banco Central independente não significa dizer um Banco Central que não esteja comprometido com uma política de desenvolvimento do país. Quer dizer que, nesse sentido, os gritos do presidente Lula têm que ser ouvidos, né? Tem que ser ouvidos e acho que é absolutamente necessário que o Brasil debata a questão dos juros. Senador, estamos chegando no final, passou muito rápido, lhe agradeço, espero que possamos fazer novas conversas e meus parabéns. Não, eu que agradeço a você e com certeza é um prazer muito grande poder debater o Brasil e a Amazônia com os brasileiros. Obrigado.